Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Ficamos de pé, lemos a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo de número 16. São Mateus, capítulo 16, verso de número 13 a seguir. Nós queremos saudar a todos que estão em conexão conosco, sistemas Gideões de comunicação, a você pela internet, a você pelo rádio. Deus te abençoe, cultue a Deus conosco. Bom é você estar aqui. Hoje é dia de aprendermos algo sobre a igreja. Aí está. Dá para mudar lá para... deixa aí. Você vai ver um slide ali sobre os 500 anos da Reforma Protestante, né? Vamos lá. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Quem pode crer nessa palavra diz amém. Põe sua Bíblia no banco. Vamos orar e pedir a Deus a bênção para este culto, né? Nós denominamos, pode mudar para nós lá, por favor? Nós denominamos um culto onde os crentes precisam aprender algo. 31 de outubro, aí está, os 500 anos da Reforma Protestante. Aí está Martinho Lutero, martelo na mão, pregando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né? São 500 anos da Reforma Protestante, onde a igreja se desviava, onde a igreja enfraqueceu, onde a igreja perdeu seus valores. Houve homens naquela época que deram suas vidas, foram mortos, queimados em fogueiras, mas a reforma aconteceu. O Espírito Santo os ajudou, e a palavra do Senhor chegou até nós. Quem pode dar glória a Deus? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós estamos na Tua casa, nós estamos na Tua presença, nós estamos aqui para aprender de Ti e da Tua palavra. Obrigado pelo dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos proporciona, por podermos estar neste lugar, Senhor, com toda a liberdade que o Senhor nos dá, de cultuarmos, de pregar a Tua palavra, de falar de forma audível, Senhor, para os 4 cantos do planeta. Pai, por sistema Gideões de comunicação, nós temos essa liberdade, quando muitos países ainda não têm essa liberdade, quando muitos no passado deram suas vidas para que a palavra fosse propagada, para que a palavra fosse traduzida, para que a palavra chegasse às mãos de cada um, Senhor, que existia nesse planeta. Nós te louvamos pela vida dos mártires, nós te louvamos pela vida da igreja, nós te louvamos pela liderança de hoje, nós te louvamos pela liberdade que temos, pelo conhecimento que o Senhor nos dá. Doce Espírito de Deus, abre o nosso coração nesta noite, abre a nossa mente nesta noite, para que possamos aprender algo e valorizar, Senhor, a Tua palavra que chegou até nós. Assim nós oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Abraça teu irmão e diga: como é bom te encontrar aqui. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço nessa irmã, ela deve estar triste, nesse irmão. Diga: você veio na casa de Deus, te alegra, Deus tem uma palavra para você. Vamos adorar o Senhor com o hino de nossa harpa. Presbítero Elias, e hoje acompanhando o pastor Sérgio Travasso, a banda eletrônica, né? Vamos lá.
hino de número 581, Castelo Forte. Ele pediu que fosse. Seria bom que não foi ensaiado. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, irmão Elias. Vocês cantaram? Ou só acompanharam? A voz só do irmão Elias do Prado nessa, né? Ficamos de pé, meus irmãos. Vamos receber nosso pastor presidente, pastor Real Bernardino. Em seguida, pastor Marcondes Rocha de Oliveira vai liderar essa parte hoje, que eles fizeram uma programação toda especial. Obrigado, pastor Silas. A paz do Senhor, queridos. Comuniquei, pastor Silas, queríamos chegar um pouquinho atrasado, mas graças a Deus deu tudo certo. Aqui estamos para enaltecer o santo nome do Senhor Jesus. Leia com o pastor Reuel Isaías 54, a partir do versículo 10. Isaías 54 e 10. Hoje é um culto muito maravilhoso, especial, e também para muitos crentes novos e a geração mais nova, que somos nós, precisamos entender um pouquinho mais do cristianismo e como surgiu o cristianismo, e o que é essa tal de reforma que está sendo comentada tanto hoje. Então, nós teremos aqui o pastor Marcondes, que nós escolhemos, estudou para estar aqui dando uma explicação para todos nós, e vai ser muito lindo. Queridos, 54 e 10 de Isaías, a Bíblia nos garante uma grande vitória, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor. Ó oprimida, arrojada com tormentas e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. As tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins. Todos os seus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente. E vamos orar mais uma vez, né? Pegue na mão do teu irmão mais uma vez, se você já fez isso ou não, mas o que importa é estarmos sempre em contato um com o outro, em contato principalmente com Deus. Peça a Deus o que você necessita nessa reunião. Fala para Ele. Diga a Ele: Senhor, é um culto que eu vou aprender algo mais concernente o cristianismo, concernente o porquê eu sou crente. O que aconteceu para acontecer esse movimento pentecostal? O que aconteceu para os meus pais, meus avós um dia se tornarem evangélicos? O que aconteceu para acontecer uma tal de igreja evangélica? O que aconteceu? Um dia teve que ter um início, então tem que ter explicação. E essa noite você vai ter a explicação. Mas acima de tudo,
Diga para Deus: Deus, eu te aceitei como meu único e suficiente Salvador. E eu sei das barreiras que estou passando, das provações, e tu tens todo o poder nos céus e na terra para eliminar uma por uma, entregar vitória nas minhas mãos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esta semana que entrou, esse culto de ensinamento de terça-feira. Os teus filhos obedeceram o convite que foi feito no domingo à noite. Aqui estamos no pavilhão dos Gideões, transmitindo pela rádio e pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. Ó Deus, eu te agradeço porque eu sou um cristão. Eu te agradeço porque eu sou pastor de uma igreja cristã, de uma igreja, meu Deus, que teme ao Senhor, de uma igreja que serve a Jesus Cristo de Nazaré. Mas também eu te agradeço, Senhor, porque aproximadamente 500 anos atrás, alguém se levantou para entender a veracidade da palavra de Deus e fazer uma reforma. Ó Deus, eu te louvo, porque hoje nós temos um entendimento verdadeiro do que é e o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada. E quando muitas vezes não sabemos, tu usas professores, homens sábios, e dá entendimento para cada dia nós estarmos aprendendo mais e mais da tua palavra. Nós te louvamos e eu quero abençoar a tua noiva, a tua igreja, desde as mulheres até os homens que aqui estão nessa noite. Sejam alvejados pelas bênçãos do Senhor, sejam curados, seja sanada toda enfermidade, toda dor, todo mal-estar, tudo aquilo que até a medicina desenganou. Coloca as tuas mãos agora, Senhor. Essa igreja é tua, ela tem que ser sadia, corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus Cristo te louvamos para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode tomar assento. Só uma perguntinha. Eu fiz um convite para os jovens, para os adolescentes, e aqui eles estão, e o Haddad estão aqui também. Parabéns para todos vocês que obedeceram o nosso convite. Só que, pastor Marcondes, a juventude gosta de trabalhar, né? Os adolescentes, então nem se fala, né? Então eu quero dar oportunidade, não foi dada ainda, né? Aos jovens que cante um louvor ao Senhor. Daqui a pouco, os adolescentes então, pode louvar ao Senhor agora. Os adolescentes estarão louvando ao Senhor. E na sequência daí a juventude estarão. Obrigado. Uma porção dos herdeiros do reino que aqui estão, viu, irmão Zerede? O senhor está hoje com mais 1, 2, 3. Tem 4 junto com o senhor, tá bom? Vocês estão em 5. Então Deus abençoe por terem vindo também até uniformizados. Vamos ouvir os nossos adolescentes na liderança do irmão Walter Prado e a tia Jússi e o Tiago também, né? E a esposa. O Tiago veio hoje? Ah, está lá o Tiago. Vamos louvar ao Senhor, adolescentes. Na sequência, a juventude, mesmo assim em números poucos, mas não é, mas canta. Tá bom? Tá bom. O grupo Vida e Louvor saúda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Sobre a rocha, Ele
graças a Deus, a juventude, na liderança do presbítero Noé nesse instante, também adorando ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Tem alguém feliz aqui, irmãos? Amém? Deus te abençoe. Você possa continuar feliz assim, tá bom? Cada dia mais. Glória a Deus. O grupo Ebenezer saúda a amada igreja com a paz do Senhor, amém? A juventude ainda estuda um pouco e estão na faculdade, não chegaram. E temos um grupo também que está ensaiando o Beck para a mocidade, para o MADS. Por isso esse desfalque hoje um pouco na juventude. Vamos louvar a Deus. Jesus é o teu guia, Ele é o nosso guia. Desde que a igreja nasceu até o arrebatamento dela, Ele é o nosso guia. Glória a Deus. Jesus, meu guia é
Graças a Deus. Obrigado, jovens. Deus abençoe. Número pequeno, porém um potencial total. Deus abençoe. Peço à igreja que ore pela juventude do campo de Camboriú, que nós, dia 9 agora, vamos iniciar o 35º congresso da UMADSE, não é verdade? Estão ensaiando a todo vapor, todos os dias estão ensaiando em congregações diferentes, estão se preparando já, até o uniforme, achei bonita a camiseta, viu? Muito linda, muito lindo o uniforme de vocês, da UMADSE. E o Haddad, esse exército maravilhoso aí, na liderança do Sargento Wolff, eu quero declarar aqui, Sargento Wolff, para o Brasil ouvir, a cidade de Camboriú, esse povo da igreja, dizer que o senhor sempre teve 100% do apoio do pastor Reuel, e acima de tudo de Deus. Então, como pastor presidente dessa igreja, eu quero dizer que o senhor tem o meu apoio. Para o senhor eu bato continência, até porque é um militar, né? Não sei bater tão bonito como o senhor assim, essa continência, mas eu acho tão lindo esse espírito militarismo que você passa para essas crianças e adolescentes. Isso faz parte de uma organização, e eu sempre admirei o sistema militar, achei muito lindo, sempre achei, e vou continuar achando a disciplina de vocês. É vocês agora. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe, querido. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Queremos agradecer o apoio que nós temos aí do Haddad, adolescentes que amam a Deus, crianças. Na verdade, aqui está todos os departamentos, né? Aqui nós temos crianças, aqui nós temos adolescentes, aqui nós temos jovens e temos os velhinhos também ali, com uma certa idade como eu, que estou ali presente. Então, tá todos os departamentos aqui. Grupo Aliança também está ali, a maioria são casais do Grupo Aliança que tocam esse projeto aqui do Haddad. E agradecemos o pastor Reuel, toda a diretoria da igreja, pelo apoio que tem nos dado. Vamos então fazer a nossa participação, convidamos todos os Haddads a ficar em pé, vamos cantar um hino de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e Deus está aqui, o Espírito Santo do Senhor está aqui entre nós. Nós já podemos sentir a sua presença através dos louvores que foram entoados o nome do Senhor aqui pelo maestro, ou os hinos que foram cantados pelos adolescentes, pelos jovens, já podemos sentir a presença do Senhor, a palavra do Senhor que foi aqui lida, a oração que foi feita, o Espírito do Senhor tocou em nossas vidas, e nós somos gratos a Ele pelos 500 anos da igreja protestante no Brasil, em Camboriú, no estado de Santa Catarina, em toda a nação. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos iniciar aqui meio hino pela flauta, logo em seguida o Haddad já está cantando o hino, e a coreografia já faz a apresentação, tendo aqui a nossa participação nesse culto alusivo aos 500 anos da igreja protestante.
Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca me senti assim. É realmente um presente para mim. Uma alegria totalmente sobrenatural. Hoje eu tenho fé, posso sonhar. Já vejo esperança em meu caminhar. Levanto a mão pro céu e agradeço a Deus por tudo que Ele me dá. O tempo pode até passar, mas o amor de Deus permanecerá. A sua luz pelo mundo eu vou levar. Hey, eu tô dançando, tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. Hey, eu tô dançando, tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. Eu nunca me senti assim. É realmente um presente para mim. Uma alegria totalmente sobrenatural. Hoje eu tenho fé, posso sonhar. Já vejo esperança em meu caminhar. Levanto a mão pro céu e agradeço a Deus por tudo que Ele me dá. O tempo pode até passar, mas o amor de Deus permanecerá. A sua luz pelo mundo eu vou levar. Hey, eu tô dançando, eu tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. Eu tô dançando, eu tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. O tempo pode até passar, mas o amor de Deus permanecerá. A sua luz pelo mundo eu vou levar. Hey, eu tô dançando, eu tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. Hey, eu tô dançando, eu tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Parabéns ao departamento dos Haddades. Vamos receber então o ensinador desta noite, orientado pelo Espírito Santo de Deus, é claro, porque sem Deus ele também não é nada, e com Deus nós temos tudo e podemos tudo. Pastor Marcondes de Oliveira estará nessa noite nos dando alguns esclarecimentos sobre essa reforma protestante, por quê e quando aconteceu e como é esse assunto. Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Meus amados, as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, pentecostais ou tradicionais, hoje em todo o mundo, em todos os países, estão comemorando isso que nós estamos comemorando aqui. Eu já quero agradecer
os que já cooperaram e quem ainda vai trazer aqui alguma cooperação, como as nossas crianças, por exemplo. Amém? Quem está cuidando desse assunto já pode ir se preparando? Já pode se preparando, enquanto eu vou adiantando aqui, já pode se posicionando. E o que é que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Vejam, no contexto assembleiano, nós falamos em Daniel Berg e Gunnar Wingren, sim ou não? São os fundadores da nossa igreja, mas saibam todos os senhores que sem Martinho Lutero não teríamos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Falando mais dos nossos dias, nós louvamos a Deus pela vida de pastor Antônio Gilberto, pastor Elianai Cabral, outros grandes homens de Deus, escritores, mas sem Martinho Lutero, nós também não teríamos esses irmãos. Então nós estamos aqui nesta noite para louvar a Deus, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma vertente daquela reforma, da reforma protestante. As crianças vão ter a sua participação e quem não sabe já vai entender daqui a pouquinho por que é que recebe esse nome, o nome protestante, tá certo? As líderes e as crianças fiquem à vontade para trazer a sua participação em nome de Jesus. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural.
Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo.
O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Me lança a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Me lança a ti, Pai. Aleluia. As professoras vão fazer uma participação também? As professoras também? Ah, é? Ok. Muito bem, eu disse para vocês que nós íamos falar porque somos considerados protestantes, né? Mas enquanto isso eu já convido para se preparar para um louvor especial aqui também, a irmã Keila e a irmã Leia, são secretárias da Escola Dominical, que também tem um hino. E enquanto elas se aproximam, vocês viram aquele desenho que as crianças mostraram ali, ficou um resuminho muito bem feito, claro, muito sucinto, né? Da história da reforma protestante, a reforma protestante. Então, nós somos considerados historicamente, pelos estudiosos, pelo mundo secular, nós somos considerados protestantes. Somos evangélicos, cristãos, crentes, né? São as maneiras como se referem a nós. E somos também protestantes. Por quê? Vocês viram ali na representação que as crianças fizeram, que houve um momento em que Martinho Lutero foi se esconder num castelo. Por quê? Porque a vida dele estava em risco. O Papa o havia excomungado e ele estava sendo considerado um fora da lei. Na época, a palavra do Papa era a lei. E ele lá escondido porque alguns príncipes da Alemanha entenderam que ele estava correto e não iam entregá-lo não para ser morto. E aí eles ficaram negociando, os enviados do Papa ficavam negociando com os príncipes que estavam protegendo Martinho Lutero. Numa dessas negociações, a proposta que os enviados do Papa fizeram foi tão absurda que os príncipes fizeram um protesto contra a proposta deles. Fizeram o quê? Um protesto. Por causa desse protesto, eles foram apelidados de protestantes, como se fosse uma maneira jocosa, assim, zombeteira de se referir. Ah, os protestantes protestando aí contra o que nós estamos falando. A Igreja Católica que falou assim. E aí, disso surgiu o nome protestante. Agora você já sabe. Quando alguém perguntar, você é protestante? Sou sim. Aí você já vai saber. Sou protestante porque Martinho Lutero, em 1517. O restante nós já vamos continuar daqui a pouco, porque as irmãs já estão aqui para adorar a Deus. Fiquem à vontade e tragam assim também a sua participação em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos cantar o hino Meu Senhor, Tu Me Deste, que foi um hino cantado num concurso dos 500 anos da Reforma. Também quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meu Senhor, Tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que
esta fé que me deste ao ouvir tua voz, é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo no qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça, a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai, e ao Espírito Santo mil glórias lhe dei, todos filhos de Deus para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Maquele. Obrigado, irmã Leia. A letra desse hino foi a essência do que motivou Martinho Lutero a promover o seu protesto, né? Foi o que ele produziu a sua reforma, a reforma que ele desejava. Então, os irmãos observem que Lutero não tinha a intenção, ele não sabia ainda a envergadura que teria a sua ação. Lutero ainda não sabia que o que ele estava fazendo provocaria, talvez depois da ascensão de Cristo, o encerramento do ministério terreno de Jesus, talvez depois desse ministério, para o cristianismo seja o segundo evento mais importante, de maior significado. E Martinho Lutero não imaginava isso, né? Porém, antes de eu continuar, eu quero convidar para também estar fazendo aqui a sua participação a professora Adriana Uscher e as suas alunas e alunos da classe juvenis, por gentileza. Enquanto elas se aproximam, deixe-me trazer um alerta aos senhores. Nós, assembleianos, somos pouco afeitos a conceitos históricos, com exceção de uns poucos. Muitos de nós pentecostais, quando vamos falar de um estudo para entender origens históricas, muitos de nós torcemos o nariz e achamos que era desnecessário, talvez fosse mais interessante a gente estar cantando um hino de fogo. Irmãos, preste atenção, de nada adiantaria nós estarmos fazendo qualquer movimento pentecostal
se nós não entendêssemos a história do movimento pentecostal. Então, é isso que estamos fazendo esta noite, glorificando a Deus pela reforma protestante e por a nossa igreja estar aqui hoje, por causa daquela reforma, daquele movimento. Já vamos continuar, fiquem à vontade. Pode ser aí. Microfones? Será que alguém pode me socorrer? Que eu estou numa situação complicada aqui hoje, né? Isso, Samuel, por favor. Então tá, enquanto vocês ainda se instalam, eu vou continuando. Irmãos, nós precisamos, ao celebrar, rever a nossa postura. Explico. Lutero encontrou na igreja de então, existia outra igreja? Não existia. A igreja que Lutero protestou era única. E era a nossa igreja. Antes que alguém diga, a minha não, era a nossa igreja aquela. O que acontece? Jesus subiu aos céus e os seus apóstolos, os seus discípulos deram continuidade ao seu trabalho. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Porém, o inimigo, usando o imperador romano, trouxe uma grande perseguição contra os crentes, até que um imperador chamado Constantino aceitasse Jesus como Salvador. Quando Constantino aceitou a Jesus, a coisa se reverteu. Os cristãos que eram perseguidos passaram agora a ser protegidos e o cristianismo se tornou uma religião obrigatória. Parei aqui, vocês participam e nós já continuamos. Obrigada. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Igreja reformada. Amém. Os 5 solas da reforma protestante. Antes, muito antes da reforma protestante do século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Romana incomodavam os crentes verdadeiros, que procuravam pautar suas vidas nos ensinos verdadeiros da Igreja, das Escrituras Sagradas. Homens como Jerônimo Savonarola, João Hus e tantos outros foram mortos por defenderem seus ideais de conduta e fé. No cárcere, sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, que em alemão, em sua língua natal, Hus significa ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderá ser queimado. O monge agostiniano Martinho Lutero, seguindo o mesmo ideal de lealdade às Escrituras, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de João Hus, afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza do homem pelo pecado, e não a sua penitência. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e suas teses, surgem os 5 pilares da reforma protestante, que são também conhecidos como os 5 solas da reforma. São princípios estes fundamentais da reforma protestante, que sintetizam o credo de nós, da igreja. A palavra sola é uma palavra latina que significa somente. Esses pontos surgem com o propósito de se oporem ao pensamento, conduta e ensino da igreja romana da época. Os 5 solas são: Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Este é um dos pilares da reforma protestante, afirmando que o homem foi criado para a glória de Deus. Fomos criados para dar glória a Deus em tudo que fazemos e destinados à glória de Deus. O plano eterno de salvação dos homens já contemplava a glória de Deus. Efésios 1, 4-6. Só lhe deu glória é o princípio pelo qual toda a glória é dada a Deus no processo de salvação, mas também que, durante nossa vida neste mundo, nenhum ser humano é digno de glória. A vida dos cristãos é vivida diante de Deus e sob sua autoridade. Isso é, para a glória de Deus. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Sola fide, somente a fé. A salvação é um presente que Deus nos dá, e isso se efetiva somente por meio da fé, jamais pelas obras humanas.
Lutero compreendeu que não eram as penitências, sacrifícios ou compra de indulgências que poderiam livrar o homem da condenação eterna, mas a graça de Deus através da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Após meditar no texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá da fé, Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus, essa passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé e não uma conquista humana. Sola gratia, somente a graça. O salmista Davi, numa oração de profunda busca por Deus, declara: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Sim, a graça de Deus é a única ponte que cruza o abismo entre a depravação total do ser humano e a casa do Pai, onde Jesus foi preparar-nos lugar. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, penitências, sacrifícios ou compra de indulgências. Somente pela fé o ser humano pode ser salvo. E até mesmo a fé, que habilita o ser humano a receber o dom da graça, é dado por Deus. Nenhuma obra, por mais justa e santa que possa parecer, poderá dar ao homem livre acesso à salvação e ao reino dos céus. Isso somente ocorrerá pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Sola Christus, somente Cristo. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa reconciliação e justificação com o Pai. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Cristo realizou a obra da redenção sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sacrifício por nossos pecados. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4 e 12. Sola Escritura, somente as Escrituras. Nós, os cristãos reformados, cremos que as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e de prática. É isso que lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Entendemos que as tradições, as bulas, as decisões dos concílios, os escritos papais não possuem autoridade e não podem servir de instrumento de fé e prática para o rebanho de Cristo. Somente as Escrituras Sagradas estão habilitadas para isso. Elas foram escritas por homens inspirados por Deus, que são instrumentos de revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Ao lê-la, somos iluminados pelo Espírito Santo para entendê-la. Não são as experiências que julgam a Bíblia, mas a Bíblia que julga as experiências. A igreja não está acima da palavra, mas é governada por ela, conforme nos fala o reverendo Hernandes Dias Lopes. Martinho Lutero, ele escreve em uma de suas obras: tem nascido no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Podemos ler em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Celebrar 500 anos da Reforma Protestante é muito mais do que um evento na nossa agenda eclesiástica nessa igreja. É retornar aos nossos princípios originais, assim como os reformadores voltaram à doutrina dos apóstolos, as quais eram baseadas na palavra de Deus. É tempo de resgatar o lema dos reformadores: igreja reformada sempre se reformando. 500 anos separam Martinho Lutero de nós, mas o Espírito Santo que se movia sobre a igreja naquele tempo é o Espírito Santo que se move sobre a igreja no dia de hoje. E pela palavra de Deus podemos ainda glorificar esse Espírito Santo maravilhoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
pela vida de nossos jovens, nossos adolescentes, alunos da escola dominical. A irmã Marlene Malaquias tem uma participação? Onde é que está você, irmã? Tem, né? Então tá bom, pode se aproximar. Enquanto a irmã se posiciona, deixe-me fazer mais um complemento. Eu perguntei para vocês se era só aquela igreja, vocês confirmaram que era e era mesmo. Porque Constantino então estabeleceu aquela igreja e ele era o imperador. E ele era o imperador de onde? De Roma, imperador romano. Como ele estabeleceu aquela então como a igreja única e ele era o imperador, então todos tiveram que obedecer. Por isso, talvez você não tenha se apercebido disso ainda. Por isso, Igreja Católica Apostólica Romana. Alguém poderia perguntar, mas não devia ser Jerusalém? Devia, né? Devia. O imperador era romano, aí contra o imperador não tinha força, não havia resistência. Por isso que a igreja, a única, a que era certa, a que era originária e que era a nossa, até então, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Embora naquele tempo não tinha esse nome, mas era essa. Daqui a pouco nós continuamos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou fazer aqui, irmãos, a leitura do sonho de Lutero. Martinho Lutero sonhou que estava diante do trono do juízo de Deus, onde Satanás estendia uma longa lista com um cuidadoso registro dos incontáveis pecados de Lutero. Com grande intensidade, o acusador argumentava diante de Deus: este homem não pode entrar no reino. Ele transgrediu os mandamentos inúmeras vezes. Ele merece a morte. Ele não pode entrar no céu, onde só os leais e os obedientes vivem. Martinho Lutero então ordenou que Satanás tirasse a mão da frente da lista. Satanás disse: não. Lutero novamente ordenou que tirasse a mão. E novamente o diabo recusou. Finalmente, Lutero disse: em nome de Jesus Cristo, retire a mão. Satanás tirou a mão da lista e estava escrito: o sangue de Jesus Cristo limpa Martinho Lutero de todos os seus pecados. Aqui está o mistério da cruz. O mistério de como Deus pode ser justo e misericordioso. Na cruz ele derramou sua justa indignação contra o pecado. Esta é a justiça de Deus. Mas ele a derramou sobre a pessoa de Jesus, não sobre nós, que merecíamos aquele castigo. Esta é a misericórdia de Deus. Assim, foi pela cruz, e só pela cruz, que Deus foi capaz de ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Obrigada. Aleluia. Muito obrigado, irmã Marlene. Meus amados, o imperador romano agora então obrigou que todo mundo se tornasse cristão, e as coisas não devem ser assim, né? E dessa forma, lamentavelmente, a igreja não só cresceu, mas inchou e acabou também atraindo muitos corruptos e muita corrupção. A um tal ponto de que quando precisaram fazer um caixa para construir lá onde hoje se chama Vaticano, lá a igreja de São Pedro, vamos fazer o que para arrecadar um dinheiro? Amanda
Um representante nosso lá na Alemanha, mandaram no lugar errado, porque lá tinha um homem de Deus. Onde tem um homem de Deus, que o adversário cuide quem ele vai mandar. Porque mandou alguém lá para arrecadar recursos, e qual foi o pretexto que eles usaram para arrecadar recurso? É tudo mesmo, engole qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, vamos vender perdão de pecado. Vender, irmão, você tem dinheiro? Tenho. Então os seus pecados estão perdoados. Põe o dinheiro aqui, e o que mais que a gente pode vender? O que a gente vende? Terreno no céu também. Quem tiver dinheiro já garante a sua casinha lá no céu, e ele compra um terreninho lá. Também, pode apresentar. Chegaram com essa proposta horrorosa lá, e Martinho Lutero, que já estava revoltado com a situação, isso foi a gota d'água. Aí então, literalmente se rebelou, e ele já tinha as suas teses contra o que a igreja de então apresentava de forma equivocada. Ele listou essas teses todas, que somaram 95, e colocou lá no mural do lugar, que naquela estava colocado na porta da igreja. Por quê? Porque a igreja era o cartório, era o fórum, era a prefeitura, era tudo. Então ali funcionava como uma espécie de mural, e ele fez esse grande desaforo contra a maior autoridade da terra de então. Mas quando o homem e a mulher de Deus de autoridade não tem vergonha da palavra e quer afrontar o diabo escondido no nome de Jesus, não tem ninguém que lhe assusta, não há ninguém que lhe oprima, não tem nenhum tipo de ameaça que o faça parar. Por isso nós estamos hoje aqui, porque há 500 anos atrás, um homem, outrora pecador, outrora um moço, viu, jovens? Interessante, ele vinha bêbado com o seu amigo, de uma noitada, quando esse relâmpago matou o seu colega do seu lado, e ainda sobrou um pouco de descarga elétrica para ele também. E ele também quase morreu. Seu colega foi fulminado na hora, e vindo bêbado da noitada. Foi então que ele pensou: se eu tivesse morrido, eu iria para o inferno? Ele fez essa pergunta. Martinho Lutero fez essa pergunta. Afinal, ele era educado em raiz cristã, ele era da igreja, ele era um crente da época, mas descuidou e estava afastado, vamos chamar assim, né? E ele pensou: se eu tivesse morrido nesse raio, será que eu iria para o inferno? Foi isso então, conforme nós vimos no resumo ali, né, que o despertou. É melhor eu me aproximar de Deus. Então, meus amados, não vamos esperar um raio cair do nosso lado para nos aproximar de Deus. Nós, dentro da igreja, às vezes estamos igual a dracma da parábola. A dracma estava perdido dentro ou fora de casa? Dentro de casa. Às vezes, meus irmãos, nós vamos deixando o esfriamento se apoderar de nós, e nós nos transformamos na dracma perdida, mas achamos que ainda estamos tudo bem, que estamos crentes, estamos em paz com Deus, com Jesus, tomamos santa ceia e tudo. Tudo isso uma dracma perdida. Então que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós nos despertemos, como Martinho Lutero se despertou um dia, e procuremos nos achegar a Deus. Falando em registros históricos, né? E eu disse ainda há pouco que nem todos os pentecostais gostam quando a gente fala de registros históricos, mas atentem bem que a história é melhor que ela seja nossa professora do que ser a nossa coveira. Quem não aprende com a história pode levar a pior e ser sepultado por ela. Então, meus amados, nós estamos aqui hoje para entender que um homem usado por Deus não aceitou o estrago que alguém estava fazendo na igreja de Deus, e ele se posicionou e se apresentou como o homem e a mulher de Deus deve se apresentar. Então nós, os evangélicos, estamos hoje aqui glorificando a Deus, mas não podemos nos conformar. Foi o que Paulo disse aos romanos: não vos
conformeis com este mundo. Ele estava falando para crentes. Nós estamos falando hoje aqui para homens e mulheres de Deus. Não devemos nos conformar. Assim como aquele monge agostiniano, lá em 1517, não se conformou e fez o seu protesto, nós estamos hoje aqui para protestar aí para quem queira ver que o nosso compromisso deve ser somente com a Escritura, ou sola Scriptura, um dos fundamentos apresentados pelo reformador. Assim, meus nobres, temos muito a aprender com esse moço que deixou o curso de direito, que se hoje, quando um jovem conclui um curso superior, já é um feito louvável, hoje com todas as facilidades que o mundo moderno oferece, imagine vocês no século XIV, século XV, o que era um moço ter condições de se formar numa universidade. Ele agora, por causa desse seu apego com as coisas de Deus, abandonou o curso de direito e foi se aplicar ao estudo das Escrituras. Então, meus jovens presentes e os que nos acompanham através do rádio e da internet, faça sim os seus estudos, qualifique-se aí nos estudos seculares, sem jamais abandonar as coisas de Deus. Alguém pode achar que é incompatível. Às vezes nós conversamos com algum jovem, e tomara que não seja o caso de nenhum aqui, que acha vergonhoso lá na universidade se apresentar como evangélico. O moço ou qualquer pessoa, em qualquer lugar, que se envergonhar de Cristo, a Bíblia já diz, também Cristo se envergonhará dele naquele grande dia. Então nós temos sim que nos posicionar como criança de Deus, jovem de Deus, homens e mulheres de Deus, esteja onde estiver. Foi isso que o nosso, vamos chamar de pastor, né? Pastor Lutero, nos deixou. Mas, só recapitulando bem rápido aqui, das 95 teses que ele apresentou, os protestos todos que ele apresentou contra os defeitos que ele viu na igreja de então, estas 5 são as principais que já foram destacadas e nós vamos recapitular e fique bem fixado em nossas memórias. E para que quando alguém nos perguntar, amanhã ou depois, nós tenhamos pelo menos uma noção da nossa origem, tá certo? Então, a preocupação dele era o de que as Escrituras estavam sendo desprezadas. Então, ele era com veemência, sola Scriptura, ou somente a Escritura, porque a Bíblia é a única autoridade e fonte da revelação especial de Deus. E a base para ele foi Salmo 119 e 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio e os teus juízos dura para sempre. Lutero também ficou preocupado porque a pessoa de Jesus, meus irmãos, estava sendo relegada a segundo, terceiro plano. Tratava-se de tudo menos de Jesus. Então ele, solus Christus, ou só Cristo. João 14,6 foi sua base. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas havia uma outra situação também que estava trazendo muita preocupação para Lutero. Foi o que nós argumentamos ainda há pouco com relação à obtenção da salvação. Não deixe que ninguém te imponha condições para a salvação. Era isso que acontecia naquela época. E aí então ele disse sola gratia, ou somente a graça. E ele se baseou em Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nunca deixe ninguém querer te falar diferente disso que acabamos de falar aqui, porque é a Bíblia Sagrada quem está dizendo. Porém, ele entendeu que a fé também estava sendo desprezada. Tratava-se de tudo e não se ensinava sobre a fé. Então ele alertou na sua 4ª advertência, que ficou chamada de sola fide, somente a fé. Esta foi a passagem bíblica que
o acertou quase como o raio que caiu ao seu lado naquele dia. Foi o grande despertamento na vida de Lutero, foi quando ele leu Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Repita comigo, mas o justo viverá pela fé. Alguém pode dizer, mas eu não sou justo. Não é justo, mas é justificado pelo sangue de Jesus. E uma vez justificado, você tem que viver pela fé, como quem acredita no que não está vendo. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, a fé que você tem em Deus assegura e confirma a sua convicção, e assim você vai vivendo de fé em fé. Para terminar, e finalmente, aqui a quinta e última sola, ou somente, que foram 5 somentes, que em latim é sola, por isso que fala-se 5 solas, tá? É porque traduzido para o português quer dizer somente. Então, a quinta e última somente, que lhe deu glória, ou somente a Deus glória, e ele se baseou em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Irmãos, foi de estremecer os alicerces daqueles castelos. Glória a Deus, que nos faz tremer também diante do nosso Deus Todo-Poderoso, porque somente a Ele glória, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória outrem não darei. A igreja de então, e infelizmente até hoje ainda, acaba dividindo essa glória com outros seres que não deveriam. A Bíblia nos ensina que somente a Deus glória. E aí a igreja romana veio com veneração de imagens, veneração de Maria, veneração de santos, oração pelos mortos, consulta a mortos, purgatório, tradição, dizendo que a tradição da igreja tinha o mesmo peso da Bíblia Sagrada, veio com a lei do papado, dizendo que o é infalível, e a história nos mostra que os pais tinham amantes, tinham filhos, e se embebedavam, e parece que estava tudo certo. Era essa a imagem que a igreja de então queria vender, e foi isso que Martinho Lutero não tolerava, né? Batismo como meio de salvação, ou seja, o conceito lá era e é batizar para ser salvo. Nós lutamos e ensinamos que o ideal é ser salvo, para depois se batizar. Vamos repetir, porque o batismo em água está vindo aí, mês que vem. A igreja romana defende que é batizar para ser salvo. Nós dizemos que primeiro a pessoa tem que estar salva em Jesus, para depois estar em condições então de se batizar. Esse é o nosso ensinamento, essa é a nossa orientação. E finalmente, confissão auricular e poder de perdoar pecados. Ora, quem já não viu, quem já não presenciou, talvez quem aqui já não fez isso, de chegar no sacerdote, dizer os seus pecados e ele dizer, eu te perdoo. Ele diz, eu te perdoo. Reze tantos isso, tantos aquilo, que está tudo certo. Irmãos, o que é isso agora? E o nosso livre acesso que Jesus nos assegurou através da morte na cruz do Calvário, e o véu do templo que se rasgou de alto a baixo, representando o nosso acesso ao Santo dos Santos. Graças a Deus pela vida dos nossos pastores, mas não são eles que perdoam os nossos pecados. Eles nos ensinam que quem perdoa pecado é Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus pela vida do seu servo Martinho Lutero, que exatamente 500 anos atrás, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que ele iniciou essa grande reforma e que redundou hoje na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, da qual você é membro, da qual você é frequentador. Toda a honra, toda a glória à pessoa bendita de Jesus. Assim, nós adoramos a Deus na noite deste dia. Não, vamos dizer, colocando Lutero e nem homem nenhum em cima de nenhum pedestal, mas louvando a Deus por ele
deixado usar por Deus. Essa é a minha palavra para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos irmãos que estão nos acompanhando. Deixemos-nos usar pelas potentes mãos de Deus, que através da nossa humildade e da nossa instrumentalidade, uma grande diferença eu e você faremos para o reino de Deus na terra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Reuel, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem está feliz com esse culto? Aprendemos bastante, né, irmãos? Só que o culto não está completo ainda. Quem sentiu falta de alguma coisa aqui? Que bom que vocês deram amém, é sinal que vocês vão ofertar agora, tá bom? Quero saber quem lembra que número que é aquele hino, quando enfim chegar o dia. Quando enfim chegar. Opa! Vamos lá então? Eu estou rouco e o maestro Elias não está. Então venha, maestro Elias, cantar esse hino aqui e nós vamos ofertar. 48. Quando lá do céu descendo para Jesus voltar. Vamos lá? Pega esse microfone aqui. Vamos cantar esse louvor. Cadê o pastor Sérgio Travasso? Vai nos acompanhar. O telão está ali, o hino também. Já solta ali o hino ali no telão. Isso. Os irmãos lá de telão, irmãos. Dá para ver bem? Então tá bom. Vamos fazer um coral de vozes aqui bem forte. E você vai semear a sua oferta agora. Minha esposa vai dar minha oferta. Ali, viu, Juninho? Ô, irmã Jane. Irmã Jane, coloca ali a oferta. Dá um jeito. Pede emprestada para a mãe, se esqueceu. Vamos lá, vamos ofertar, semear na casa do Senhor. Glória a Deus. Só um pouquinho. Pastor Travasso, parece que nós estamos fazendo assim, ó. Eu quero marchando para frente. Então toca ritmo aí mais rápido. Tá bom? Esse hino é uma marcha para frente. Mais acelerada aí. Quando lá do céu descendo Jesus. Mais rápido um pouquinho, mais rápido, mais rápido. Agora sim. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, proclarei de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia, todo
Dá para cantar mais alto. Muito lindo, né? Vamos lá, a última parte. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Não somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Só a igreja cantando bem forte, sem teclado. De Jesus eu lá estarei. Forte! Quando enfim chegar o dia, no Rio guardo meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Não é o quarteto Gileade não, mas com esse maestro aqui é gostoso de cantar demais. Queridos, domingo o que vai acontecer aqui? Santa Ceia do Senhor. Outro sim. A partir, hoje é o último dia do mês, não é verdade? A partir da meia-noite de hoje, o mês de novembro inteiro, nós vamos partir para a oração. Todo culto, tirando o congresso da Almades, que vai chegar dia 9 agora, todo culto, terça, quinta e sábado, você vai dobrar o joelhinho, todos nós. Apesar das nossas viagens que vamos ter em novembro, mas sempre vai ter uma equipe de pastores aqui. Você vai dobrar o joelhinho às 8 horas da noite e vai levantar, vocês que podem. Quem não pode, nós respeitamos. Às 9 horas você levanta, aí vai ter um louvor e uma ministração de uma palavra até às 9h30 e Deus vai estar nos abençoando. Quando o pastor conclama a igreja para oração, o céu baixa, a glória de Deus se manifesta e o diabo foge para muito longe de perto de nós. Tem nada que resiste à oração, irmãos. Se existe dois potencial aí na minha e na tua vida, é jejum e oração, certo? Mas também não adianta de nada jejuar e orar se não vigiar, tá certo? Adianta eu passar fome de jejum e de oração e odiar o meu irmão. É tempo jogado fora, é comida jogada fora, é emagrecendo só para fazer regime mesmo. Mas se você estiver em comunhão com Deus e com teu irmão, vigiando, daí parte para a oração. A Bíblia diz: olhai, vigiai e orai. Então nós vamos olhar, vigiar em novembro e vamos orar. Em prol de quê? Gente, está chegando o final do ano, 2017, 2018 está vindo aí. Temos o Natal missionário, temos o teu Natal, temos a tua família que nós queremos ver na igreja, temos teu parente, tantos amigos, temos a enfermidade que está assolando tanta gente, dentro e fora da igreja, e nós precisamos partir para a oração para Jesus banir com essas enfermidades terríveis, que estão chegando e batendo na porta de muita gente aí. E também dia 3 de dezembro, quem sabe o que vai acontecer dia 3 de dezembro? Um grande mega batismo em águas. A partir de que horas, pastor Silas? O batismo, dia 3, a partir das 2 em diante, começar a reunir esse povão aqui. A menor congregação de Camboriú, essa é a nossa meta. A menor congregação, em proporção de pessoas, tipo assim, irmãos, o Lajeado, é a menor congregaçãozinha de Camboriú. Tem o Caetés também.
mas só que eles vão trazer no mínimo 10 candidatos para o batismo. Foi convocado na reunião, Deus convocou a mim e eu passei para os obreiros. Há poucos dias, a irmã Eliane, eu disse para um obreiro: você não quer embarcar no carro? Eu preciso ir lá resolver um negócio. Eu não sabia se é, não lembro se é Itajaí ou Balneário. Ele disse: não, pastor, o senhor convocou a gente para 10 candidatos para o batismo em dezembro. Eu vou visitar hoje à tarde, ganhar almas para Jesus, para ter o que apresentar dia 3 de dezembro aí, 10 pessoas no mínimo na minha congregação. Porque, presta atenção, nós fizemos um quadro ali o ano passado, e a gente perguntou para cada dirigente: quantos candidatos você tem? 12, pastor. Congregação 12. Você, congregação fulano, pastor, tem 22 pessoas. 22 pessoas. Você, 14. Você, nenhuma, pastor. Você, 11. Você, nenhuma, pastor. Você. Então isso, eu disse na reunião dos obreiros: pode acontecer mais. Nós temos que trabalhar com uma meta de crescimento da igreja, mas no bom sentido, não inchaço, como o pastor Marcondes já pregou aqui. Inchaço não. Crescimento da igreja, crescimento em águas, batismo no Espírito Santo, crente pentecostal, cheio de Deus, dons de línguas, maravilhas, dons de profecias, assim por diante. Essa é a igreja pentecostal que existe, que é a nossa querida Assembleia de Deus, tá bom? Então, se você não é batizado e tem alguém que não é batizado na tua família ou um conhecido, mande procurar pastor Marcondes, né, preencher o formulário, a ficha, e vamos estar aí. E também nesse dia nós vamos ter consagração. Nesse dia 3 de dezembro vai ter o batismo, vai ter também a noite Santa Ceia do Senhor, e vamos ter, antes da Santa Ceia, consagração de obreiros, presbíteros, e vai depender de amanhã uma reunião que eu vou ter com a junta executiva, se vamos ter possibilidade de levar alguém a evangelista também. É ordenação. É verdade, não? É ordenação, irmãos. É porque muitas pessoas podem pensar que é um dia de jejum. Se você quiser jejuar, você fica livre para consagrar e jejuar também, tá? Então nós vamos ter aqui um dia de ordenação de obreiros, presbíteros, evangelistas. Vai ser lindo, batismo em água, Santa Ceia do Senhor. Pensa num domingo maravilhoso que vai ser. Ore por nós, nós temos muitas viagens para fazer. O congresso da UMAD está se aproximando. Queremos que Deus use esse povo, os pregadores que virão, e também os irmãos que estarão aqui para ofertar para o Natal missionário, para a gente fazer o melhor Natal da história dos Gideões. Depois da UMAD, irmãos, 2 dias depois, eu embarco Estados Unidos para fazer uma campanha para o Natal missionário, como todos os anos a gente vai. E lá nos Estados Unidos, você vê que eu cheguei de Tocantins há poucos dias, eu estou afônico até agora, doutor, devido aos 42 graus de calor lá, e peguei a nossa temperatura diferente aqui. Lá nos Estados Unidos, irmãos, eu vou estar dentro da igreja e 18 graus abaixo do zero. É assim todo ano que a gente vai lá. Tu está na rua e lá está caindo neve, e a gente tem que pedir a Deus só muita saúde, para Deus guardar, para estarmos continuando fazendo a obra de Deus. É uma correria tremenda, eu viajando para um lado, o pastor Wesley para o outro, e o pastor Silas vai para onde agora? Daqui uns dias está viajando de novo. Isso é importado, né? O pastor Silas é importado, irmão. Ele vai para Cuba, vai para o Paraguai, vai fazer viagem agora para São Paulo também, né? Campanha evangelística, trabalho de missões, todo mundo trabalhando. Pastor Eliel Maciel, pastor Marcondes, todos nós envolvidos. Ninguém está de braços cruzados. Quero também avisar que ore por mim, porque amanhã eu liguei para o meu presidente da convenção hoje e disse: me atenda amanhã, que eu vou aí levar um clamor para o Senhor. Eu espero que Deus sensibilize o coração da junta executiva, que é para o bem da igreja do Senhor Jesus aqui de Camboriú. Deus te abençoe, e vamos agradecer ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo para sempre, possa estar com todos nós. Vamos dizer juntos, amém. Se Deus é por nós, amém. Então dá um abraço no teu irmão, porque ninguém é contra você, que todo mundo te ama em Cristo Jesus.
Atenção, sábado é culto com a participação da mocidade, Noé. Perdão, querido. Perdão. Culto da mocidade sábado. Ô irmão Noé, eu quero só pedir excusas, porque sábado eu vou estar pregando em Ibirama, Congresso dos Gideões, tá? Tá bom, querido? Mas vai estar um povão aqui na igreja. Faça lá na igreja o culto, vai ser lindo. Tá bom? Vai ser muito lindo. Tá bom? Evangelismo. Tá bom? Isso. Culto da mocidade. Faz oraçãozinha até 9 e depois traz uma palavra das 9 às 9h35. Deixa Deus te usar.